Olá, professor Gerson. Hoje vamos comentar ou dar a visão histológica do aparelho ou sistema urinário. Alguns livros trazem como aparelho, outros como sistema, mas vamos seguir o que mais a gente faz. O livro do Junqueira, no capítulo 19, ele traz como aparelho urinário. O aparelho urinário é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Tá? Na aula de hoje, vamos comentar principalmente sobre o rim, uma visão da uretra e da bexiga, o rim como um órgão principal dessa estrutura, a uretra como tem algumas variações entre masculino e feminino. No próprio masculino tem uma diferença em algumas regiões, não vamos entrar em detalhes, ok? Os rins, né, são 2 formados para produção de urina. Né? A urina é um líquido que expelimos para, em primeiro lugar, limpar as impurezas do nosso corpo. Pelo menos a maioria sai na urina. A principal função dos rins, né, é a produção de urina. Então, a cada 24 horas produzimos 1,5 litro de urina. Né? Isso varia, época de calor, época de frio. Se você toma muita cerveja, toma diurético, também varia. Mas, numa média geral, 1,5 litro de urina. Claro que precisamos tomar água para poder produzir essa urina. A principal função dos rins é a eliminação dos catabólitos, excreção dos catabólitos. Catabólitos são os cocôzinhos das células, as sujeirinhas, aquilo que não interessa mais para as células, resto de metabolismo que sobra os catabólitos. Tá? E toda substância estranha no organismo também são eliminadas, uma parte pelos rins. Né? E com isso, o rim também tem a função de manter o equilíbrio, né, e o volume de líquido intersticial. Somos um ser onde a água predomina em todas as regiões do nosso corpo e os rins têm essa capacidade, essa função de manter um volume adequado para funcionar todos os nossos órgãos, né, as reações químicas, toda a base de água. Então, os eletrólitos também, que mantêm muito a fisiologia de funcionamento das células, também são mantidos pelo aparelho urinário. Né? Toda a água do meio interno, dentro das células, em volta das células, dentro dos vasos sanguíneos, em líquidos, né? Líquido cefalorraquidiano, vários outros líquidos que nós temos no corpo, também tem que ser refeito, reposto através do controle dos rins. Claro que temos que sempre tomar muita água, tá? Mas enganam-se aqueles que pensam que o rim só serve para produção de urina. Tá? O rim também é uma glândula, funciona como uma glândula. Né? Produz a renina, que regula a pressão sanguínea, ajuda a regular a pressão sanguínea. Também produz a eritropoetina, que estimula a produção dos eritrócitos, né, as hemácias, os glóbulos vermelhos. Estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos. Né? E junto com outros órgãos participa da ativação da vitamina D3 para captar o cálcio para o organismo. Então, o rim não simplesmente produz líquido urinário, mas também participa da manutenção do nosso corpo através de alguns hormônios. Né? Então funciona também como uma glândula. Tá? Essas são as principais funções do aparelho urinário. Tá? Um pouco de anatomia. Os rins possuem uma forma de feijão, né?
com um lado convexo e um lado côncavo, onde está o hilo. E é nesse hilo, né, que entram e saem nervos, vasos e os ureteres. Tá? Então o rim não tem outra entrada a não ser por essa região mais central, de onde nascem os ureteres e por onde chega os vasos sanguíneos também. Tá? Ele possui uma cápsula de tecido conjuntivo que circunscreve toda a periferia do rim, tá? Um conjuntivo mais denso, uma cápsula com fibras, né, colágenas, então é o conjuntivo, e no hilo, né, estão os cálices, né, e que se reúnem em forma de pelve renal, que é essa porção mais dilatada. Tá? E o rim é dividido em zona cortical, né, o córtex, região mais periférica, e região medular, região mais central do rim. Tá? E na zona medular é formada por pirâmides, né? Pirâmides chamadas pirâmides de Malpighi, né? 10 a 18 desse tipo de pirâmide que está na região medular, que desemboca nas papilas, né? As papilas possuem os orifícios ao final dos ductos excretores, né? E uma região chamada de área crivosa. É aqui que realmente a urina está terminada, pronta. Cai aqui nos cálices menores, nos cálices maiores, e acaba caindo na pelve, e da pelve sai para os ureteres até chegar na bexiga. Tá? Então, a periferia é a córtex cortical. Né? A anatomia se vale muito das artérias e veias arciformes ou arqueadas para limitar essas regiões. Né? Até aqui nessas artérias e veias arqueadas nós estaremos na cortical. O restante da porção interna é a medular. Tá? Na prática histológica, a gente vê também esses vasos, né, arqueados ou arciformes, mas na prática histológica, quando a gente vê essa estrutura mais basófila, arredondada, né, nós estaremos na cortical. Tá? Esse aqui, os túbulos uníferos, né, onde está o glomérulo, é a região histologicamente que define a cortical, né, e que separa da medular. Tá? E essa estrutura, os túbulos uníferos, eles são formados realmente por túbulos, né? A unidade ou o parênquima principal do rim é formado por túbulos, né? Nasce de um glomérulo, um aglomerado de vaso sanguíneo, que depois nasce um túbulos, como eles são todos tortuosos, né? Deu-se o nome de túbulos contorcidos. Aqueles que estão próximos do corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, pois eles fazem uma volta até a medular, né? Recebe o nome de alça de Henle, né? Porção descendente, depois a porção ascendente, porção delgada, porção espessa, continua com os túbulos contorcidos distais. Esses túbulos contorcidos distais, até o túbulo contorcido distal faz parte do néfron, depois eles desembocam nos túbulos ou ductos, né, coletores, e aqui já é outra parte do parênquima. Bom, essas estruturas começam aqui na região da medular, né, e parte dessas estruturas são tubuliformes, tudo túbulo, tudo epitélios, né, formando túbulos, né, vai até a porção medular, é onde terminam os ductos coletores, inicia os cálices e o pelve renal. Tá? Então, o parênquima principal, né, são os túbulos uriníferos. Tá? O que é parênquima? Parênquima é aquela porção daquela glândula ou daquele órgão que faz a principal função daquele órgão. A principal função aqui nos rins é
produzir o líquido urinário, produzir a urina, né? E essa porção do parênquima é formada pelos néfrons e pelos túbulos ou ductos coletores, né? E o néfron, por sua vez, cada rim possui cerca de 600 a 800 mil unidades desse néfron, que é composto por corpúsculo renal, ou de Malpighi, né? Os túbulos contorcidos proximal, porções delgada e espessa da alça de Henle e túbulo contorcido distal. Então isso faz parte do néfron. Todos os néfrons têm que ter uma porção de cada uma dessas estruturas aqui, tá? E os túbulos, os ductos coletores, é onde desemboca o néfron, onde desembocar, na verdade, a porção terminal do túbulo contorcido distal, né? A quantidade é menor do que do néfron. E também tem uma origem biológica diferente das estruturas que vêm do néfron. Por isso que ele é separado aqui dentro do parênquima renal, tá? Ou túbulos uníferos. Por que túbulos uníferos? Porque realmente essas estruturas são todas túbulos, tá? Então, uma visão mais próxima, né? Vamos ver cada uma dessas estruturas aqui e o que elas fazem rapidamente, né? O corpúsculo renal, né? Ele inicia a produção da urina, né? Os glomérulos são alças vasculares que liberam parte do plasma sanguíneo, né? A maior parte é água, mas saem alguns até nutrientes que passam pelo túbulo contorcido proximal, né? Depois, alça de Henle, porção descendente ou porção mais delgada, depois porção espessa da alça de Henle, continua o túbulo contorcido distal. E essas estruturas vão desembocar nos túbulos, né, chamado de túbulos, quando estiver ainda na região cortical, porque ele é mais fino, o diâmetro menor, e depois ductos, que vai coletando os vários néfrons para formar aqui na papila, né, a urina. Vamos dar uma passada em cada uma dessas estruturas. Os corpúsculos renais, eles são formados por um glomérulo renal, nada mais são do que tufos, aliás, de capilares sanguíneos, né? E esses tufos, né, de capilares liberam parte do plasma sanguíneo para cair dentro da cápsula, ou do espaço intercapsular. Revestindo o glomérulo tem a cápsula de Bowman, porção visceral, e na parede tem porção parietal da cápsula de Bowman. Entre as duas cápsulas nós temos o espaço intercapsular, espaço formando entre o folheto visceral e parietal. Então, nos rins, os cortes histológicos visto pelo HE ou HE, né, é bem característico. Essas estruturas aqui são arredondadas porque são esferas, estão mais próximas de formar uma esfera. Então, qualquer ângulo que nós cortarmos os corpúsculos renais, eles aparecerão assim, meio arredondados, certo? É formado inicialmente por uma arteríola aferente, né, que chega pelo polo vascular, ok? Arteríola aferente, que libera alças vasculares, né? Essas alças vasculares são formadas por capilares fenestrados, sem diafragma, né, com poros, né, sem diafragma. E sobre essas alças vasculares, nós vamos ter um grupo de células chamado podócito, né? E esse podócito faz parte, então, ou é a própria
cápsula de Bowman, porção visceral. Né? O sangue que não sai, a parte do plasma que não transformou-se em líquido urinário inicial, esse sangue volta pela arteríola eferente para sair dos rins. Né? Então veja, o corpúsculo renal é tudo isso. O glomérulo é apenas as alças vasculares. Né? Tem a cápsula de Bowman, porção parietal, pela parede parietal. Né? E entre aqui a cápsula de Bowman, porção parietal, e a cápsula de Bowman, porção visceral em cima dos vasos, nós temos o espaço capsular, e é onde inicia o filtrado urinário inicial. Eu não posso chamar isso de urina ainda, porque muito do que sai nos vasos, eles são reabsorvidos pelos túbulos que vai seguir em frente. Então, esses túbulos inicia pelo túbulo contorcido proximal, que está no polo urinário do corpúsculo renal. Então, tem um polo vascular e, no outro lado, um polo urinário. O polo vascular chega às arteríolas, a arteríola aferente, sai a arteríola eferente. E no polo vascular, temos túbulo contorcido proximal, que inicia o processo de reabsorção e secreção de substâncias até cair lá nos cálices, cair sim como urina. O escorte histológico é dessa maneira que a gente vê. Tem aqui o glomérulo, vários núcleos, né? O espaço intercapsular, né? E a cápsula de Bowman, porção parietal. Tá? O glomérulo, a gente considera só essa porção central como glomérulo. Quando a gente inclui o espaço capsular e a cápsula de Bowman, porção parietal, então nós temos o corpúsculo renal. Ok? Então, o corpúsculo renal é tudo isso. Né? A cápsula de Bowman, porção parietal, é formada por um epitélio pavimentoso simples, que reveste essa estrutura, que lembra-se que isso daqui é uma esfera, uma estrutura que lembra uma bola. Com qualquer ângulo que nós cortarmos, essa estrutura ela vai aparecer assim meio arredondada, tá? Circular, aliás, né? Tem o espaço capsular, né? E sobre os vasos sanguíneos nós vamos ter a cápsula de Bowman, que são visceral. Tá? Então esses vários núcleos que nós estamos vendo aqui, ou pode ser de células endoteliais, né? Ou células dos podócitos, que nós vamos falar daqui a pouco, ou célula mesangial, onde que nós vamos comentar a respeito. Okay? O restante aqui, ó, são tudo túbulos. Essas luzes que vocês veem, né? Ou se tiver sangue, claro, hemácia, são vasos sanguíneos. Mas aqueles que são claros, né? São a luz de túbulos, túbulo contorcido proximal ou distal. Vamos conversar já sobre isso. Então veja, uma imagem bem aproximada, o corpúsculo renal, tudo isto. Okay? Do que ele é formado? Pelo glomérulo, essa porção central, espaço capsular, né? E aqui em volta, a cápsula de Bowman, porção parietal, que representa esse epitélio pavimentoso, simples. Ok? E esses núcleos, olha aqui, tem as hemácias dentro dos vasos sanguíneos, dentro das alças vasculares, né? E vários núcleos. Esses núcleos ou são de células endoteliais, ou são de podócitos, ou de uma célula chamada mesangial, que nós vamos comentar aqui para frente. Visto agora uma figura, né, do livro do Junqueiro Carneiro, também didática, que mostra aqui
a luz do vaso, né? O vaso ele é fenestrado, sem diafragma, né? Que está assentado sobre uma membrana basal, né? Tá? E sobre essa membrana basal está assentado porções do podócito. O podócito libera prolongamentos primários, prolongamentos secundários. Vou focar como se fossem dedos sobre essa membrana basal. Tá? Então, esse núcleo aqui é da célula endotelial, esse núcleo aqui é do podócito. Aqui no corte transversal, para ver que a membrana basal ela é íntegra. E a parede da célula endotelial é que é fenestrada, cheia de orifícios, facilitar a saída do líquido principalmente. Esse orifício não deixa passar mais do que molécula com mais de 70 kDa, né? Acima disso não passa fibrinogênio, albumina, outras moléculas ou proteínas de peso molecular acima de 70 kDa não passam por esses orifícios. Então, sais minerais, água, né? E outras moléculas menores acabam passando, ou que estão em excesso também, acabam passando por essas regiões. Mas não é só por aqui, tem que passar pela fenda de filtração, que é o movimento desses prolongamentos primários dos podócitos. Tudo isso faz parte das estruturas para filtrar o sangue e formar o líquido urinário. Tá? Uma pessoa faz uma hemodiálise lá, está mimetizado uma situação como essa aqui, histologicamente falando. Então, o podócito é a porção principal dessa região e a sua membrana basal, junto com a membrana basal da célula endotelial, formam uma barreira de filtração urinária. Okay? Células que possuem prolongamentos primários, como vimos ali, secundários, e revestem os capilares sanguíneos dos glomérulos fenestrados sem diafragma. Entre os prolongamentos secundários, formam-se as fendas de filtração. Tá? E a membrana basal do endotélio fusiona-se com a membrana basal do podócito, tá? Para formar um conjunto de estruturas para filtrar, formar a barreira de filtração urinária. Os dois rins filtram 1 litro de água por minuto. Tá? A cada 5 minutos, todo o sangue é filtrado. Então veja aqui numa microscopia eletrônica de varredura, né, prolongamentos primários, prolongamentos secundários, né, se interdigitando sobre as alças vasculares para colaborar no processo de filtração urinária. É visto agora aqui mais próximo, né, uma porção do corpúsculo. A gente vê o vaso sanguíneo, a alça vascular. Veja que tem vários pontinhos pequenininhos, né? Isso aqui significa os orifícios na parede da célula endotelial. E aqui do outro lado, né, os prolongamentos secundários dos podócitos, forma a camada visceral da cápsula de Bowman. Então, cápsula de Bowman e podócito acabam sendo a mesma estrutura, ok? Aqui é o espaço capsular, onde o líquido urinário vai cair. A gente chama de filtrado urinário inicial. E aqui a parede, célula epitelial pavimentosa, formando aqui a camada parietal da cápsula de Bowman. Vamos chegar mais próximo dessa estrutura aqui. Ó. Olha lá. Vendo? Olha o podócito, tá certo? Liberando aqui os seus prolongamentos secundários, fazendo uma interface com o citoplasma da célula endotelial. Tá? Mais próximo ainda, olha aqui. Tem aqui porções do podócito, né? Aqui vai ter um diafragma do podócito, que também ajuda na filtração. E o que mais importante dessa barreira de filtração é esses componentes
é a porção clara da membrana basal e a porção escura da membrana basal, que elas se fundem. A membrana basal do podócito se funde com a membrana basal da célula endotelial, ok? E é por aqui que forma a principal barreira de filtração. Nem todas as substâncias podem passar com tanta facilidade por aqui. Então, veja que a célula endotelial ela tem um orifício está aberto, mas do lado do podócito tem um diafragma que ajuda a controlar. Então, tudo isso faz parte da barreira de filtração, não esquecendo que a principal função, né, se concentra na membrana basal do podócito e da célula endotelial. Tá? Tudo isso, barreira de filtração. Mas aquelas células que nós vimos ali no glomérulo, eu falei para vocês que tem mais uma chamada célula mesangiais. Essas células, elas estão entre os vasos sanguíneos e dão suporte estrutural ali no glomérulo. Tá? Vão produzir também matriz extracelular, fagocitam e digerem algumas substâncias captadas na barreira de filtração, né? Produzem prostaglandina e endotelinas, são contráteis, tá? Tem filamentos de actina e tem receptores também para angiotensina 2. Então ela ajuda a reduzir o fluxo sanguíneo. É uma região que também ajuda a controlar a pressão sanguínea, né? Não total. Total vai ser, nós vamos ver que tem outra estrutura para esse tipo de controle do fluxo sanguíneo. Contém receptores para o hormônio natriurético produzido pelo coração, que aumenta o fluxo glomerular. Enquanto a angiotensina 2 aqui diminui ou reduz o fluxo, o hormônio natriurético produzido pelo coração aumenta o fluxo. Então, existe um certo controle, tá, da saída desse líquido urinário nessa região. Então, a célula mesangial não estão apenas aí formando um corpo. Essas células, aqui a porção esverdeadas, né, essa parte verde, veja que ela não tem uma membrana basal própria. Ela fica entre um capilar e outro, tá, e abaixo da membrana basal desses capilares, né? Tá? E aqui ela pode captar alguma estrutura estranha, alguma coisa que sobra, fazer algum controle inicial, né, do que está passando pelo sangue, para ter facilidade, porque aqui isso daqui é um capilar fenestrado, né? E ela ajuda a controlar, então também o fluxo, fazer com que esses vasos aumentem ou diminuem, contrai um pouco, né, ou relaxa. Tá? E produz uma matriz, essa parte mais clarinha aqui é uma matriz que ela produz para preencher esse espaço entre a membrana basal e os capilares. Ok? Veja que ela não tem contato com o podócito. O podócito é esse fantasminha aqui, tá? Que está abraçando capilares sanguíneos. Veja que o podócito não abraça só um capilar, ele abraça vários capilares, né, pelas suas porções primárias e secundárias. Okay? Então a célula mesangial desempenha um papel importante também no controle do que passa pelo capilar e na formação do filtrado urinário inicial. Aqui é vista na microscopia eletrônica de transmissão, é a matriz em volta e aqui o citoplasma dessa célula. Tá? E a membrana basal, ela circunscreve, lembra? Sai um vaso que vai para outro vaso. Tá? É uma célula importante dentro. Bom, terminado o papel biológico do corpúsculo renal, inicia-se o papel biológico do túbulo contorcido principal. Nós vamos seguir o trajeto do filtrado urinário. Tá? Esse túbulo contorcido proximal ele nasce no polo urinário do corpúsculo renal, captando o filtrado urinário glomerular inicial, né? Formado por epitélio cúbico alto, né? Fortemente acidófilo, porque vai ter muitas mitocôndrias, tem muita
bomba de sódio e potássio para reabsorção de íons. O citoplasma apical possui muitos microvírus, formando a orla em escova. Essa é microvilosidade da porção apical dessa célula. E possui prolongamentos laterais que interdigitam com as células vizinhas. Então aqui, se do lado está o polo vascular do corpúsculo renal, do outro lado está o polo urinário, onde se inicia o túbulo contorcido proximal, tá certo? Essa orla em escova é essa microvilosidade que tem aqui na porção apical de cada célula, né? Cúbica alta aqui, ó, tá? Que o líquido que sai aqui, ele não é a urina ainda, ele vai ser reabsorvido, por parte é reabsorvido, né? E levado de novo ao interstício que está aqui do lado de cá e os vasos sanguíneos que vão estar dentro do processo interno. Então, um lado é o polo vascular, né, do corpúsculo renal, do outro lado o polo urinário. Tá? E essa orla em escova que é difícil de ser preservada, porque são muitas projeções citoplasmáticas formando as microvilosidades, que os autores chamam de orla em escova. Então, dificilmente fica preservada essa porção apical das células, né? E o túbulo contorcido, as células são bem largas, né? E na porção basal aqui ele tem umas interdigitações para ajudar também na absorção e secreção das substâncias. Então, em lâminas que a gente tem no nosso laminário, dá para se ver todo contorcido proximal. Olha aqui, essa é a luz, né, do túbulo contorcido proximal. Esses fragmentos que vocês veem, a porção das microvilosidades que se romperam, mas tem um diâmetro razoável, né? Olha que isso também é. Tá? Aqui do lado vou ter um túbulo distal, daqui a pouco vou comentar, só para vocês terem uma noção do diâmetro do túbulo contorcido proximal. Veja que a maior parte, a frequência maior é de túbulos contorcidos proximais, né? E bem acidófilo pela presença de muitas mitocôndrias. Tá? Isso é uma coloração pelo HE. Tá? Aqui numa figura, essas células claro que estão unidas, né? O autor aqui fez um desenho para explicar como é que são formadas essas microvilosidades, que eles chamam de orla em escova, e aqui na porção basal, muitas interdigitações citoplasmáticas, né, para ajudar as bombas de sódio e potássio, para a reabsorção de substâncias e íons, né, muitas mitocôndrias nessa porção basal. Aumenta a superfície de reabsorção de substância, né, e na microvilosidade também aumenta a superfície. O que faz então? Bem rapidamente, vocês terão isso depois da fisiologia, mas o que faz o proximal? Reabsorve toda a glicose, né? Mesmo pessoas normais acabam liberando glicose no primeiro filtrado urinário. E ele é totalmente reabsorvido. Né? Só pessoas que têm diabetes, que liberam uma quantidade muito grande de glicose na urina, e que essa glicose acaba saindo na urina. Né? Pessoas que têm muito açúcar no sangue, desculpa, né, acabam liberando glicose pela urina, glicosúria. Então, toda a glicose, aminoácido, 85% da água, cloreto de sódio, né, tudo isso é absorvido. Ou seja, tirado de dentro do filtrado urinário e jogado para dentro do interstício novamente. Só a água é absorvida passivamente, os demais por transporte ativo. Por isso que tem muita mitocôndria, gasta muita energia. Mas excreta também, porque se joga para o filtrado urinário nessa região, creatinina, glicilina, ácido úrico, ácido paraminoipúrico, né, que é derivado do ácido benzoico. Então são substâncias que o organismo não precisa mais, ou
às vezes são os cocôzinhos da célula, como disse, catabólitos, para ser liberado para formar o conteúdo da urina. Tá? Bom, o túbulo contorcido proximal é a primeira porção, né, tortuosa, muitas mitocôndrias, para fazer esse papel biológico inicial. Depois ele se continua com a alça de Henle, porção descendente e a porção ascendente. A porção ascendente da alça de Henle, ela vai continuar com o túbulo contorcido distal. Veja que o distal vai passar próximo de novo do corpúsculo renal. Okay? São tudo epitélios, é o parênquima principal da glândula epitélio, e tem os conjuntivos, parte do tecido nervoso que está no interstício. Então a alça de Henle é uma estrutura em forma de U, como nós vimos ali, formada por uma porção delgada e uma porção espessa. A porção delgada é formada por células achatadas em continuação ao túbulo contorcido proximal, né? E a porção espessa, as células aumentam em altura e se continuam com os túbulos contorcidos distais, possuindo a mesma espessura desses. A maior parte da alça de Henle fica na região medular. Então, em corte citológico, na região medular, é possível de se identificar essa estrutura, mas é um pouco complicado. A gente vai mais pela luz. Aqui é um corte longitudinal, né, da porção medular do rim, onde eu vejo essas luzes mais amplas, são dos ductos coletores. Tá? Essa porção que parece que o núcleo da célula ficou dentro da luz, são as porções mais delgadas da alça de Henle. E essa porção de que o núcleo deixa um pouquinho de luz, né? A alça de Henle, porção espessa. Então é difícil de diferenciar em colorações comuns, mas não impossível de diferenciar. Então veja que a porção delgada é formada por um epitélio mais puxado, um epitélio pavimentoso, né? E ele é bem permeável, né? Ele consegue manter um gradiente de hipertonicidade no interstício da região medular. Então, com isso, vai produzir uma urina hipertônica e retenção de água. Tá certo? Somente animais com alça de Henle conseguem poupar bastante água. Tá? A porção delgada, que é a porção descendente, é permeável ao sódio e à água, né? E a porção espessa, ou porção ascendente, que vai continuar com o túbulo contorcido distal, é impermeável à água e possui uma bomba de cloro, né? E vai ajudar a puxar o sódio também dessa região, concentrando a urina, tá? Formando um gradiente de hipertonicidade nessa região. Isso deixa a urina mais concentrada e a região do interstício mais concentrada e consegue reter água. Essa porção foi feita, né, nesses animais para reter bastante água. Tá? Imagina como é a alça de Henle do camelo no deserto. Ele reaproveita o máximo de água possível. Então, a alça de Henle é mais longa. Tá? E após um curto trajeto na cortical, a parte espessa da alça de Henle torna-se tortuosa e passa a ser chamada de túbulo contorcido distal, formado por epitélio cúbico simples. É morfologicamente diferente dos proximais por terem células menos acidófilas, tem menos mitocôndria, menores, mostrando mais núcleos por corte e luz ductal mais ampla. Tá? E próximo do glomérulo, o tubo distal se modifica, né? E sua parede
para formar a mácula densa. Tá? A mácula densa ela é sensível ao conteúdo iônico e ao volume de água do fluido tubular. Tá? Então, reforçando os distais, os proximais mais acidófilos e com células mais altas. Os distais, ó, parece que os núcleos estão mais soltos, né? Luz um pouco menor. Vamos ver aqui no nosso corte histológico. Compare túbulo contorcido proximal. Olha, veja que ele está aqui tortuoso, tá vendo? Esse aqui é o túbulo, a luz do túbulo, tá certo? Aqui é um corte transversal, tá? Aqui é um corte longitudinal, meio oblíquo, né? Lá outro corte transversal. Veja que a frequência aqui no proximal de núcleos é menor que a frequência de núcleos aqui no distal. Distal possui um epitélio um pouco mais baixo, é menos acidófilo que o proximal, tá? E a luz é um pouco menor também. Dois túbulos distais. A frequência dele também é menor, que a maior parte dele acaba descendo para próximo da medular. Tá? Então, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. Tá? Aqui não é uma figura de livro, então um pouco mais próximo agora, um corte meio oblíquo aqui, né? Vejo que as células do proximal são mais largas, mais altas, e do distal aqui, ó, são menores e mais baixas. Ok? Isso de acordo com as funções de cada um aqui, mais túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal. Ok? Bom, o que o distal faz? Reabsorve sódio e água. Tá? Agora aqui já reabsorve sódio e com isso vem água também. Sempre a intenção do filtrado urinário dos rins é reter água. Nós somos um ser que precisa de água. Todas as nossas funções biológicas são feitas à base de água. Então precisamos manter a água no nosso organismo. Mas nessa região também, o túbulo contorcido vai secretar, liberar para a luz do filtrado urinário, hidrogênio, potássio, amônia, né, que acaba substâncias que já estão em excesso no organismo. E ele vai ser responsável pelo equilíbrio ácido-básico do sangue e é onde nós encontramos a chamada mácula densa, tá, numa porçãozinha dele. Isso é um osmômetro, é um osmorreceptores, tem osmorreceptores que depois de passar pelos glomérulos, tubo contorcido proximal, alça de Henle, e aqui nós vamos estar no final do túbulo contorcido distal, precisamos saber como está a quantidade de íons, tá certo? Ó, a mácula densa é uma porçãozinha do túbulo contorcido distal que passa próximo do polo urinário, do polo vascular, vascular. E aqui ela vai sentir essas células quantos temos de íons naquele filtrado urinário. Né? Se precisa absorver mais ou menos. Tá? E o que faz então essa mácula? Olha aqui, essa porção do túbulo contorcido distal, as células modificam um pouco, né? Ficam, os núcleos parecem não ficam mais juntos, as células ficam menores, né? E sensíveis à quantidade de íons que está passando aqui na luz do túbulo contorcido distal. Esse conjunto de células que consegue montar um osmômetro aqui para saber a quantidade de íons que está passando é chamada de mácula densa. Okay? Só essa porçãozinha do tubo distal. Tá? Ela vai estar aqui, ó, próximo do polo urinário, né, ao lado da arterula aferente. Certo? Então, a mácula densa, ela fica porção do túbulo distal, né, próximo do polo urinário. Tá? Essas estruturas aqui
elas se falam através de hormônios, né, de secreções paráquinas, para controlar a secreção, a produção de urina, né, a reabsorção de urina, como vai funcionar isso. A passagem por aqui é importante para regular a pressão sanguínea e também a pressão de produção de urina. Tem muitos diuréticos, né, tem muitos remédios para pressão sanguínea que atuam nessa região, para liberar mais líquido. Olha aqui, ó. Essa é a mácula densa, túbulo contorcido distal, né, próximo aqui do polo urinário, do teu arteríola ferente. Tá? Bom, só que junto com essa arteríola ferente, essa mácula densa vai formar o que nós chamamos de aparelho justaglomerular. Tá? Próximo do corpúsculo do Malpighi, então na arteríola ferente, apresenta células musculares com núcleos esféricos e grânulos de secreção. E essas células, mais a célula da mácula densa, formam o que nós chamamos de aparelho justaglomerular. Tá? O que esse aparelho faz? Produz a renina, um hormônio que atua na angiotensinogênio que está no sangue, convertendo esse angiotensinogênio em angiotensina 1, e depois transformado essa angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 tem receptores lá na cortical da glândula adrenal, né? As células mais periféricas, a porção glomerulosa da glândula adrenal, vai produzir a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que atua também. A aldosterona inibe a secreção de sódio pelos rins, retendo mais água e, consequentemente, aumentando a pressão sanguínea. Tá certo? Ela atua para que iniba a excreção de sódio, e segurando sódio no organismo, segura também água, tá? Então aumenta a pressão sanguínea, ok? Então a função desse aparelho justaglomerular é importante para manter a pressão sanguínea nos níveis fisiológicos. Essa aqui é a arteríola referente, né? As células da parede dessa arteríola notificam e vai produzir a renina, tá? Mas quem sensibilizou essas células é o conteúdo do líquido do túbulo contorcido distal, né, cujas células aqui da mácula densa passam essa informação da secreção paráquina para as células modificadas aqui do músculo, parede muscular da arteríola, e elas produzem renina e jogam na circulação sanguínea. Ok? Então, o conjunto de mácula densa mais a célula modificada aqui da arteríola ferente, nós chamamos de aparelho justaglomerular. Tá? As células da mácula densa vão ser sensibilizadas pelo conteúdo iônico que está passando por aqui, pelo filtrado urinário. E as células musculares vão produzir a renina. Ok? Então, aqui mostrando mais uma vez as células modificadas aqui da parede da arteríola, que tem capacidade de produzir grânulos, né, de secreção, e vão ser jogados dentro do vaso sanguíneo, são grânulos de renina. Tá? Então, funciona também como a parte hormonal. Bem, a urina passa dos túbulos distais para os túbulos coletores, né? E desses para os ductos coletores. Por que túbulos e ductos? Porque esses aqui são menores, 40 micrômetros mais ou menos de diâmetro, estão geralmente na porção cortical. E os ductos estão na região mais medular, formam 200 micrômetros de diâmetro. Tá? Lembra que nós falamos que o néfron não inclui os tubos e ductos,
né? Porque isso aqui recebe vários néfrons. São formados pelo epitélio cúbico também, mais alto, menos alto, dependendo da região que nós examinarmos, e começa na cortical e termina na medular, esses duplos coletores. Tá? Então veja aqui, porção cortical, né? Porção medular, certo? Tá? Veja que existe glomérulos, né? Que inicia sua porção mais próximo da periferia da cortical e outros mais na região justa medular. Então esse porção mais justa medular é que tem umas projeções, né, uma alça de Henle mais longa, certo? E os outros que têm o corpus canal mais próximo da cortical periférica tem túbulos alça de Henle mais curtas, tá? Todos fazem o mesmo papel biológico, tá? Mas esses de alça de Henle mais longa filtra mais água, forma um gradiente hipertônico aqui no interstício maior, ok? Então a maior parte dos glomérulos são justamedulares, dos néfrons, né? São justamedulares. No corte histológico, né? Acho que praticamente toda região que você cortar, da medular, você vai ver células assim, né? Conjunto de células ao lado de várias luzes, né? Isso a maior parte são túbulos e ductos coletores. A mesma figura que nós mostramos ali atrás um pouco, tá vendo? Para reconhecer o que é um ducto coletor é fácil. Essa luz mais ampla é o ducto coletor. Epitélio baixo, né? Cúbico baixo, né? E aqui, ao lado de vasos retos, os vasos aqui acompanham o mesmo sentido dos túbulos, né? Que sai da cortical e vai para o centro da medular. E aqui as outras estruturas que nós mencionamos lá na alça de Henle, porção descendente e ascendente, porção mais delgada, porção mais espessa. Mas esses aqui, com certeza, são ductos coletores que já estão dentro da cortical. Né? São formados por epitélio cúbicos mais baixo. Né? Não tem tantas organelas, né? Tem tantas mitocôndrias, por isso são menos acidófilos. Tem? Mas ajuda também na filtração dos íons para poder terminar o filtrado urinário, formar a urina final. A função do túbulo coletor, sob a ação do hormônio antidiurético ADH produzido pela hipófise, né? Ela torna-se permeável à água, formando uma urina hipertônica também, ou seja, concentra a urina e retém a água para o organismo. Veja, dentro da alça de Henle, a função é segurar líquido. Só esses hormônios antidiuréticos, o próprio aldosterona, que atua mais em nível de túbulos, contorção distal, aqui o ADH no túbulo coletor, tudo para reter água, formando uma urina mais hipertônica, liberar sódio e segurar água. Bom, essa é um pouquinho da visão histológica da porção do parênquima principal dos rins, né? Como é que se dá a circulação? Isso é mais anatomia, mas vamos dar uma passada. A circulação sanguínea é feita por uma artéria renal que entra pelo hilo, se divide em artérias interlobares e segue entre as pirâmides renais. Na junção córtico-medular, as artérias interlobares se dividem em artérias arciformes ou arqueadas, que seguem trajeto paralelo à cápsula. Das arciformes nascem as artérias interlobulares, que seguem um trajeto perpendicular à cápsula. E das interlobulares nascem as arteríolas aferentes,
que vão formar o glomérulo, e depois a arteríola eferente. E a circulação venosa faz o trajeto inverso, já que tudo entra e sai pelo hilo. A artéria renal se divide em artérias lobulares, certo? As artérias lobulares vão formar as artérias arciformes ou arqueadas, como alguns livros trazem, e depois essa artéria arqueada forma as artérias interlobulares. Das interlobulares é que vai nascer a arteríola aferente e eferente. E a circulação venosa faz o trajeto igual, vai sair na mesma região do hilo. Nesse corte, nesse desenho do livro do Junqueira, fica fácil de entender melhor. Pegamos uma região no LOL, né? Aqui já a artéria interlobular, a arqueada ou arciforme forma a interlobular, que é a interlobar, desculpa, interlobular, que vai formar aqui a arteríola aferente e eferente, né? Aqui funciona como sistema porta, né? Arteríola aferente e eferente, e depois sai como veios, estrelada, né? E passa aqui na medular, são chamados de vasos retos, tá? Tanto a porção venosa quanto a porção arterial, ok? Então esse é um pouquinho da circulação. Agora uma coisa interessante, nós falamos que o parênquima renal é formado por túbulos, né? Um monte de túbulos formado por epitélio cúbico, epitélio simples, mas é claro que em volta desse epitélio tem o tecido conjuntivo não tão denso, né? Não, a presença não é tão grande, mas é claro, onde estão os vasos sanguíneos, né? Então, o espaço entre os néfros e os vasos sanguíneos se chama interstício renal, formado por tecido conjuntivo, tá? É escasso na cortical, mas maior na medular. E na medular existem as chamadas células intersticiais, tá? Produzem prostaglandina, prostaciclina e 85% da eritropoetina, tá? Do organismo. Os outros 15% do fígado. O que faz a eritropoetina? Ela estimula a produção de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, né? Hemácias, lá na medula óssea. Veja a função de glândula que o rim desempenha, tá certo? Nessa região. Tá? São células intersticiais, ela não tem um nome específico. As pessoas às vezes têm problema renal, né? Precisa tirar um rim, fica um rim só, o fígado pode ajudar nesse tipo de atividade, produzindo também um pouco de eritropoetina, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho então do bexiga, das urinárias, menos ureteres, ou menos a uretra, aliás. Os cálices, a pelve, o uréter e a bexiga têm a mesma estrutura base. A mucosa é formada por epitélio de transição, sobre o conjuntivo às vezes frouxo, às vezes denso, depende da região que nós examinarmos. Então, existe uma túnica muscular lisa, formada por uma camada longitudinal interna e uma circular externa. Tá? E a parte externa é revestida por uma membrana de adventícia, às vezes até forma uma serosa, depende da região que nós estamos examinando, que é a estrutura que estamos examinando. Ela forma uma adventícia, às vezes uma serosa também do epitélio simples na periferia. Tá? Então, no corte histológico, longitudinalmente, dá para se ver que o epitélio é um epitélio de transição. Isso daqui são artefatos de técnica do plenário. Logo abaixo, devemos chamar essa região de lâmina própria
que faz parte da mucosa, ou submucosa, um conjuntivo mais denso. Depois já vem a parte muscular, né? Uma longitudinal, até quando a bexiga vai enchendo, esse músculo vai relaxando, e uma circular interna, veja, está cortada na longitudinal, porque foi esticada essa bexiga, e um corte de músculo liso na transversal, aqui músculo liso, na longitudinal aqui, na transversal, aqui. Certo? Uma circular interna e uma longitudinal externa. E o epitélio é um epitélio de transição, tá? Sobre um conjuntivo mais denso, e é comum achar na periferia da bexiga esses gânglios, que é o conjunto hipericário de neurônio, né? Que está aqui ajudando a controlar essa musculatura, né? Através do sistema nervoso parasimpático, né? Para relaxar quando a bexiga está enchendo e para ajudar a contração quando a bexiga vai ser esvaziada. Tá? O epitélio, é o epitélio de transição, em que a gente vê amontoado de células epiteliais, às vezes formando várias camadas quando a bexiga está vazia, mas quando a bexiga enche, né, tem várias camadas, né, fica dobrado até, mas quando a bexiga está cheia, esse epitélio forma uma delaminação, ela estica, né, para depois que esvaziar novamente, ficar dobrado novamente. Essa é a saga da bexiga urinária. Né? E o ureter, mais ou menos parecido com o epitélio de transição, às vezes parece até pavimentoso, estratificado, aliás, né? Mas é de transição também, em cima de uma lâmina própria, menos densa, e um músculo, tá? Para levar a urina até a bexiga, tá? Essa é a região do ureter, tá? É formado por uma túnica mucosa aqui, né? Tem um conjuntivo, um epitélio de transição também, uma submucosa sobre uma lâmina própria, um tecido mais frouxo, uma muscular interna, uma longitudinal externa, e uma adventícia, que às vezes você consegue até ver aqui fora o epitélio. Então, por ter o epitélio é chamado de serosa. Quando não tem o epitélio, é chamado de adventícia, que nada mais é do que o tecido conjuntivo denso em volta. Tá certo? Bem, então essas eram as informações da visão histológicas que nós queríamos passar para vocês sobre o rim e sobre todo o aparelho urinário. Tá? Vocês terão complementação com a anatomia e com a fisiologia. Tá? Muito obrigado.